Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve também, dá aquela moral. Você é novo? Já chega deixando o like e se inscrevendo. E já comenta também a tua expectativa para o jogo de amanhã. Amanhã tem a Copa do Brasil para o Vasco. Hoje já tem bola rolando na Copa do Brasil. Aliás, o vencedor do confronto Fluminense e Bahia será o adversário do vencedor de Botafogo e Vasco. Então, olho na Copa do Brasil, olho aqui no Fanático Vascaíno. Vamos debater sobre essa partida, falar da preparação, dos números e muito mais aqui no Fanático. Vambora? Então vamos juntos. Olha só, ontem à noite, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, as contas do Pedrinho foram aprovadas, ou seja, as contas de 2024, do primeiro ano da gestão do presidente Pedrinho, foram aprovadas. Não foi por unanimidade, mas foram 93 votos a favor, 11 contra e 2 abstenções. Nos últimos anos, as contas do Clube de Regatas Vasco da Gama ficaram penduradas com ressalvas para correções e tal, para ajustes. Essas foram aprovadas por 93 a 11 com 2 abstenções. Bom, deixa eu trazer outros números aqui que são interessantes para a galera que gosta das estatísticas, né? O Vasco vai para o seu jogo de número 71, o 71º jogo no estádio Newton Santos. Foi inaugurado em 2007, tem 18 anos de vida, o estádio O Engenhão, popularmente conhecido pelo torcedor. Em 70 jogos que o Vasco disputou até agora, amanhã será o jogo 71, o Vasco tem 26 vitórias, 17 empates e sofreu 27 derrotas, um aproveitamento de 45%. São números trazidos pelo GE que eu quero debater com você aqui, porque eu vou me ater ao confronto com o Botafogo. Nós já enfrentamos o Botafogo, amanhã será a 30ª vez, 29 vezes, ou seja, praticamente a metade dos jogos que nós fazemos no Engenhão são contra o Botafogo, né? Metade é contra o Botafogo. Bom, então vamos lá. Dos 29 jogos disputados até agora, 10 vitórias do Vasco, 6 empates e 13 derrotas. No confronto como um todo, o Vasco leva ampla vantagem. Aliás, é a maior freguesia do Rio de Janeiro, né? No confronto Vasco-Flamengo, Vasco-Fluminense, é o Vasco e Botafogo, né? São 152 vitórias do Vasco. Até fiz esse levantamento para subir um conteúdo para o nosso site também, para o fanaticovascaíno.com.br. Então são 154 vitórias do Vasco contra 102 da equipe do Botafogo. E são 60 e... Deixa eu pegar aqui minhas anotações. 65 empates. Então é isso. Uma vantagem extraordinária, não só em relação a confronto num todo, mas em Campeonato Carioca, enfim. Tem goleadas históricas, tem aquele 6-0 de 2010 do Campeonato Carioca, tem o 7-0 em 2001, enfim. 7-1, né? Mas assim, gente, esse jogo de amanhã, ele tem uma história totalmente diferente. Esse jogo de amanhã, ele passa muito pelo que as duas equipes vêm vivendo na temporada. O Vasco em mutação, podemos chamar assim, porque tem a chegada do novo treinador, tem a chegada de novos reforços. Amanhã vão ficar no banco Robert Renan e Matheus França. Carlos Cuesta ainda não estreia. Tem a subida de produção do Ryan, do Coutinho, o faro de artilheiro do Verratti, tem um novo sistema defensivo, nesse momento a zaga formada por Hugo Moura e Lucas Freitas. Então assim, são muitas mudanças dentro de um time que está tentando se encontrar. Do outro lado, o Vasco vai encarar um Botafogo que passa por mudanças, mas são mudanças pequenas. Por mais que alguns jogadores tenham ido embora no final do ano passado, como o Thiago Almada, o próprio Luiz Henrique, que jogou ontem pela seleção brasileira, mas há uma base montada. O John foi sair agora. O goleiro amanhã vai ser o Neto. Mas o John estava até o jogo passado com o Vasco, por exemplo.
Então a defesa é John, agora é o Neto. Vitinho, que eu acho que não vai ter condições perfeitas de atuar fisicamente, né? Porque ele jogou ontem pela seleção lá na altitude. Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, se tiver totalmente recuperado, porque ele deixou o jogo contra o Vasco com problema muscular. Danilo é dúvida no meio-campo, baita jogador. Marlon Freitas, o capitão do time. E aí ele joga com uma linha de 4 atacantes. Arthur pelo lado direito, o menino Montoro pela esquerda. Por dentro, normalmente, joga o venezuelano, né, o Savarino, e na frente o Arthur Cabral. A espinha mudou em peças, mas não mudou na característica. Montoro era o Almada, Luiz Henrique é o Arthur, o Igor Jesus é o Arthur Cabral. Então, assim, a forma de jogar também não mudou. O Vasco precisa saber fazer a leitura desse adversário. É um adversário difícil? É. O estádio estará lotado. Pela primeira vez na temporada, todos os ingressos estão vendidos. Mas não é um bicho-papão. E pesa. Aqueles números que eu trouxe pesam também. Jogam a favor. Porque são números do confronto, da história, que tem Roberto Dinamite como maior artilheiro com 25 gols. O time de amanhã do Vasco, se nada aconteceu hoje no último treinamento, vamos até isolar aqui, no CT Moacir Barbosa, Léo Jardim, Paulo Henrique de volta, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton, Cauã Barros, Tietê de volta, Coutinho, Ryan, Verrete, Nuno, Robert Renan, Matheus França, ficando com opções no banco de reservas. Preciso te atualizar agora sobre uma campanha entre torcedores do Al Hilal para a contratação de Ryan. Confesso que fiquei bem surpreso com a notícia, até porque o torcedor na Arábia Saudita não costuma ser participativo, dar opinião, muito menos fazer campanhas, algo muito mais natural para os brasileiros. Pois bem, lá no Al Hilal, torcedores encontraram uma coletânea de boas jogadas e vídeos do Ryan, atleta do Vasco, e começaram a lançar uma campanha, com hashtag e tudo. E o negócio foi ganhando forma, e cada vez mais se fala da possibilidade de o Ryan virar atleta do Al Hilal. Importante lembrar que a janela de inscrições na Arábia Saudita se encerra nessa quarta-feira. E não existe tratativa entre Vasco e Al Hilal. A tendência é que esse negócio não aconteça por agora. Mas é curioso notar que um jogador brasileiro de 19 anos de idade, que virou titular absoluto recentemente, já conseguiu chamar a atenção do outro lado do mundo. Só para lembrar que o Al Hilal passa por enormes problemas com estrangeiros. Há um limite de 8 estrangeiros com mais de 21 anos de idade, e na lista do Hilal vão sobrar Marcos Leonardo e também o Renan Lodge. O Ryan, se fosse para lá, seria inscrito numa lista de atletas sub-21, e aí ele concorreria com Caio César, outro jogador fora dos planos. Talvez fosse até uma boa oportunidade para o Vasco fazer um grande negócio. Manda o Ryan e pega o Marcos Leonardo de volta, enfim, daria para pensar em alguma coisa. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar. Se você fosse presidente, o que sugeriria aos dirigentes sauditas? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.